vídeo eu vou explicar o que é a ferramenta S3 Web OpenMI Reader e demonstrar um pouco das funcionalidades. Tá? Então, primeiro cabe salientar que a ferramenta ela é uma extensão do Google Chrome, do navegador do Google. Por isso ela está publicada na Chrome Web Store, que é a loja oficial das extensões do navegador. Mesmo sendo desenvolvida e estando publicada na loja do Google, ela também funciona e ela está disponível para ser instalada no Microsoft Edge ou no Mozilla Firefox, tá? Nos principais navegadores de mercados atuais. Então, dito isso, eu já tenho a ferramenta aqui instalada, a extensão no caso instalada, né? Essa é a página da extensão dentro da loja. Se eu não tivesse instalado, no lugar de remover do Chrome esse botão no canto superior à direita, estaria a opção para eu instalar. Então, como eu já tenho ela instalada e já fixei ela na minha barra, ela vai ficar disponível em qualquer aba do Google Chrome ou do Edge, através desse ícone, que é uma bolinha branca com o logo da S3. Tá? Uma vez que eu clico, eu vou efetuar o login, tendo os dados de acesso previamente enviados. E explicando, dando uma resumida sobre o que ela faz. Ela é basicamente uma ferramenta onde você vai prover arquivos, e esses arquivos podem ser imagens ou PDFs. Atualmente a gente trabalha com dois tipos de arquivos que podem ser imagens ou PDFs. São os orçamentos de materiais, orçamentos de OPMS, e pedidos médicos e laudos com os procedimentos e eventualmente também uma lista de OPMS. Então a ferramenta vai, a partir desses arquivos, extrair as informações. Então podem ser arquivos que tiraram uma foto do pedido ou pode ser PDF. Ele vai extrair, vai consolidar e estruturar essas informações de uma forma que a gente consiga acessar elas de forma estruturada. Aí a partir daí, dependendo do tipo, se é um orçamento com uma listagem de OPMS ou se é um pedido médico com uma listagem de procedimentos, ela acessa outras ferramentas e outras fontes de dados para enriquecer esse dado. Tá? Então, no caso de OPMS, ela acessa, por exemplo, o site da Anvisa, ela acessa também o site com os alertas, ela consulta a tabela 19, e no caso dos procedimentos, consulta, por exemplo, a tabela de correlação do rol da ANS. Tá? Então eu vou demonstrar isso aqui agora na prática. Tá? Então, como eu falei, a gente tem essas duas opções, né? Para a parte de OPMS, aqui embaixo tem essas abinhas, e para a parte de procedimentos. Então, primeira parte de OPML, o primeiro passo é fazer o upload, subir algum arquivo com o orçamento. Tá? Aqui eu já separei alguns para facilitar. Então, vou pegar primeiro um orçamento válido. Como eu comentei, pode ser um PDF ou pode ser uma imagem. Eu poderia tanto selecionar como eu poderia ter arrastado para lá. Vou selecionar. Então, nesse momento, está fazendo o upload desse arquivo, tá através de alguns scripts de inteligência artificial estruturando esse arquivo, e agora a gente já tem o resultado dele. Tá? Então, aqui, basicamente, ele leu tudo que está naquele arquivo, era uma imagem, inclusive, pegou o nome, o código Anvisa, a quantidade e o valor. Como eu comentei, é uma extensão do Chrome, né? Então eu posso aumentar e diminuir ela conforme a necessidade para caber na tela, e eu posso continuar navegando em outras abas do navegador, abrindo outras plataformas, outros sites, que ela vai ficar fixa ali. Tá? Então eu tenho a opção, inclusive, de verificar o arquivo que eu acabei de enviar. Então esses itens, esses OPMS são referentes a qual arquivo. Então eu tenho a opção aqui, ver arquivo original. Ele vai abrindo uma nova aba, o arquivo original que gerou esses dados estruturados de OPME. Tá? Então esse é o orçamento que gerou. Então a gente pode confirmar aqui ó, que tem informações adicionais nesse arquivo que não são pertinentes, mas ele pegou o nome, o código Anvisa, o valor e a quantidade. Tá? Vamos ver se tem um totalizador. Inclusive tem um totalizador aqui, ó, 90.478,81, que é exatamente o valor calculado aqui por ele, 15 materiais. Então, por enquanto, ele já é de grande valia estruturar esses dados, tirar os dados daqui, porque às vezes, no caso de uma imagem, por exemplo, o operador, o enfermeiro, o auditor não consegue nem copiar, então tem que digitar manualmente cada um deles para fazer a conferência no site da Anvisa. Né? E esse processo é extremamente moroso. Né? Acessar o site da Anvisa, buscar o material, se tiver medida cautelar, tem que acessar outros links, tem que ver os arquivos de anexo. Então aqui o grande diferencial é a partir daqui fazer a busca automática de todos esses materiais na Anvisa. Então clicando em verificar na Anvisa, nesse momento ele está consultando um a um para ver todos os detalhes de cada um desses materiais. Ele já finalizou desses 15 materiais e você pode notar que todos eles estão na cor verde. Isso significa que são materiais válidos, tá? Eles estão em vigência ainda. Se eu clicar nessa setinha, eu posso ver os detalhes de cada um deles, que são os dados que estão na Anvisa. Então nome técnico, empresa, fabricante, tem os arquivos referentes a esse material e tem os códigos TUS vinculados ao Anvisa desse material, provenientes da tabela 19, que também está incorporada na nossa ferramenta. Nesse caso, como é um catéter, deve ter dezenas de TUS disponíveis. Né? Não, aqui tem poucos até, mas eu poderia até selecionar um só para registrar, que esse item do orçamento desse Anvisa é referente a esse TUS. Né? Um outro detalhe importante, como eu falei, o material está válido, né, na Anvisa. Esses dados, a informação aqui embaixo, dados previamente coletados, atualizados há 2 dias. Isso porque isso é uma configuração que a gente disponibiliza para cada empresa, tá? Pode ser customizado. A gente configura o tempo máximo que aquela informação fica armazenada, porque toda vez que a gente busca um dado na Anvisa de um material, a gente armazena isso no que a gente chama de sistema de cache. Para quê? Para agilizar o processo de busca. Então esses 15 materiais, vocês viram que foi muito rápido, né? Mas também porque a gente sabe que o site da Anvisa não raramente fica fora do ar.
Então, nesse caso, mesmo que o site da Anvisa estivesse fora do ar, esses dados ainda estariam disponíveis aqui na ferramenta. Tá? Mas como eu disse, isso é configurável. A gente pode colocar aqui para o cenário de uso de vocês, 7 dias é o limite. Eu não quero nenhum dado que tenha mais de 7 dias. Então, periodicamente, a gente fica aquecendo esse cache, né, buscando de novo as informações na Anvisa, para manter o mais atualizado dentro da regra de negócio, dentro do modelo que faz sentido para vocês. E poderia ser zero também, poderia o tempo todo buscar no site da Anvisa em tempo real. Tá? Mas como eu disse, aqui estão todas as informações detalhadas, estão com um clique, em alguns segundos, você já sabe que todos os materiais que estão nesse orçamento estão válidos. Todos os detalhes deles estão aqui, desde código TUS, arquivos, fabricantes, tudo que precisaria ser consultado no site da Anvisa. Tá? Vou fazer mais um envio de um outro arquivo, também de OPME, só para ver as variações que podem acontecer. Né? Então, eventualmente, o material pode até estar válido, mas estar com medidas cautelares. Né? Então, vou mandar um exemplo nesse sentido agora. Então, mandei outro arquivo, vou abrir esse arquivo também, ver o arquivo original. Então, aqui esse daqui é um print de tela, né? Bem rudimentar, inclusive. Mesmo assim, ele conseguiu pegar todos os dados de forma consistente. Vou verificar na Anvisa com um clique. Em alguns segundos eu já tenho retorno. Então, note que tem dois materiais que ficaram com a cor amarela, né? Isso significa que eles têm medida cautelar. Mesmo eles estando válidos, que é o que o sistema informa aqui, eles possuem medida cautelar. Então, nesse caso aqui, ele está com duas medidas cautelares. Uma delas está revogada, por isso que está mais apagada aqui, mas tem uma ativa. E como eu falei, ele traz informações também de alertas. Né? Então, como ele possui uma medida cautelar, aqui antes da listagem das medidas, a gente tem o link para os alertas da Anvisa e para os alertas da SISTEC. Tá? Então, basta eu clicar aqui, a extensão continua aberta, mas uma nova aba, ele vai abrir o link aqui para o alerta na Anvisa, e aí pode fazer a conferência com os modelos, né? Se o lote fornecido ou orçado pelo fornecedor está dentro dos lotes que estão com a medida cautelar ativa, né? E também o alerta na SISTEC. Né? No caso, para esse Anvisa aqui tem dois alertas disponíveis. Então, basicamente, tudo que hoje um operador, um enfermeiro auditor faz externamente com ferramentas externas, planilhas ou sistemas externos, né, buscas no Google, ele faz diretamente aqui pela ferramenta. 90% do que ele precisa já está disponível aqui, o que não está, que seriam esses links, né, o link está de fácil acesso e mantém a ferramenta aberta. Tá? Então, posso conferir facilmente esses materiais. Então, esse foi um caso de uma guia com material com medida cautelar ativa. E o último caso é um material que de fato não está mais vigente. Então esse é o exemplo que eu vou mandar, mais um upload de arquivo, ele está estruturando os dados. Feito isso, 11 materiais, vamos verificar qual foi esse arquivo de fato. Né? Esse daqui parece até uma foto de um papel, né? Então a qualidade até da imagem não está muito boa, mas mesmo assim ele conseguiu pegar bem corretamente os dados, tanto que o valor final aqui é 21.955,35, é exatamente o valor calculado aqui. Tá? Então a mesma coisa, vou clicar para verificar na Anvisa, e ele já me trouxe um item aqui em vermelho. Isso significa que esse item está inválido na Anvisa. Tá? Também traz todos os outros dados, mas em alguns segundos já dá para saber que essa guia não pode seguir dessa forma, porque tem um material que está inválido, que não está mais vigente na Anvisa. Tá? Então essa foi a parte de leitura de guia de OPME, né? Que a gente faz o link com os dados da Anvisa e traz dados da tabela 19 também, e aí medidas cautelares e links para alertas. Aqui em cima nós temos uma busca que é simplesmente filtrar os dados que estão aqui. Então, a gente sabe que tem guias que podem ter, no caso essa daqui tem 11, mas tem guias que podem ter 20, 30 materiais, né? Então, se você quer encontrar um material específico, né? É só digitar aqui, ele busca em tempo real para facilitar. Né? E agora eu vou demonstrar como que a gente faz esse mesmo fluxo de pegar dados, estruturar dados a partir de arquivos e depois consultar em outros lugares, mas para procedimentos, né? Para pedidos médicos. Então, mudei para a abinha de procedimentos aqui embaixo à direita, vou clicar para enviar um arquivo, e aqui eu vou pegar um pedido válido. Então ele está fazendo o upload desse arquivo, da mesma forma com que fez o de guia de OPME. E aqui, para a parte de procedimentos, ele quebra em dois tipos. Né? Nós temos os procedimentos do pedido e nós temos os materiais do pedido, os OPMS do pedido. Então eu vou abrir qual foi o arquivo que ele leu para gerar isso daqui. Vamos lá. Então você está vendo que os procedimentos eles estão praticamente no meio do texto, não está numa tabela estruturada, mas mesmo assim ele conseguiu pegar. Então, o nome do procedimento, o código TUS daquele procedimento e a quantidade. Tá? As informações adicionais a partir do código TUS estão na tabela de correlação do rol da ANS. Então nós já temos também, além da tabela 19, nós temos essa tabela incorporada na ferramenta. Então ele já trouxe os dados a partir desse código TUS. Então ele fez a leitura do arquivo e já trouxe os dados dessa tabela de correlação do rol da ANS. Então estão todos os dados pertinentes estão aqui, dos 4 procedimentos que ele encontrou, que são os 4 que estão aqui. Tá? Então você pode ver que as quantidades também estão corretas. Né? Então 2 para o primeiro, 2 para o segundo, não informou. Então ele considerou 1 para o terceiro e 3, uma quantidade de 3 unidades para o quarto procedimento. Tá? E também pegou aqui embaixo os OPMS. Como os OPMS só foram listados, né, como texto, ele pegou a quantidade
e o nome. Não pegou o código Anvisa porque não tem disponível aqui, né? Então isso facilita muito, né? Ao invés de ter que ficar consultando um a um. Normalmente, quem está fazendo uma análise, isso daqui para junta médica, provavelmente, né? Vai estar fazendo uma análise, quer pegar esses dados e consolidar isso para colocar num e-mail ou num documento, né? Então a gente tem opções aqui para pedir copiar texto. O que isso daqui faz? Ele pega esses dados que foram extraídos do arquivo de forma de texto e consolidados, enriquecidos com dados da tabela de correlação e transforma isso num texto estruturado. Então, vou fazer de novo o procedimento, né? Copiar texto, dar a mensagem copiado, aí eu abro em qualquer lugar no meu e-mail, no bloco de notas, num arquivo do Google Drive e vou colar o que está ali. Então, ele listou de forma estruturada os itens que estão descritos aqui. Procedimentos, a quantidade, o código TUS e o nome dele, e os OPMS, a quantidade e o nome dele. Tá? Se tivesse código Anvisa no arquivo, ele estaria listado aqui o código Anvisa na extensão, e ele traria aqui também, entre parênteses, Anvisa e qual é o código daquele Anvisa. Tá? Então isso facilita bastante. Vou fazer mais uma demonstração só com outro arquivo de pedido, só que agora um pedido com uma leitura com um arquivo bem ruim, tá? Só para vocês verem como ele se comporta. Tá? Então aqui, ó, só 2 procedimentos e um OPME. Vou abrir o arquivo original, então dá para ver que a qualidade do arquivo está bem comprometida, né? É uma foto, provavelmente, de uma folha de papel em que o foco está muito ruim. E mesmo assim ele conseguiu pegar os 2 procedimentos aqui, ó, o código TUS, a quantidade, 4 para o primeiro e 1 para o segundo, né? Denervação e bloqueio. Pegou os dois e já fez a consulta pelo TUS na tabela de correlação e trouxe todos os dados pertinentes para ele. Tá? Aqui também tem o status de cada procedimento, né? Os 2 procedimentos, nesse caso, eles fazem parte da cobertura obrigatória. Por isso que eles estão verdes. Se eles não fizessem parte da cobertura obrigatória, eles iam aparecer o amarelo ou vermelho, dependendo da situação. Tá? E é a mesma coisa. Também trouxe um OPME, que está listado aqui, são 2 kit cânulas, e eu posso fazer a cópia automática desse texto e colar em qualquer lugar. Tá? Trouxe os 2 procedimentos, com a quantidade, o código TUS e o nome, e o OPME. Tá? Então, basicamente é assim que funciona a ferramenta hoje do S3 Web OPME Reader. Novas funcionalidades, novos recursos, a gente está pesquisando com os profissionais da área da saúde suplementar para incorporar. Então, mesmo que essas funcionalidades não sejam diretamente ligadas ao fluxo operacional do seu time, não tem nada que a gente não possa implementar aqui seguindo essa metodologia de envio de arquivos, estruturação dos dados e consulta e enriquecimento desses dados com fontes externas. Tá? Espero que tenha ficado claro e eu fico à disposição para qualquer dúvida.